literária do Novo Testamento, hoje nós vamos falar sobre os livros históricos, né? Então, no Novo Testamento, nós temos um livro histórico, né? E uma curiosidade dentro do Atos dos Apóstolos, né? É que ele é uma segunda obra literária do evangelista Lucas, né? Então a gente vê muita particularidade ou muita semelhança no livro de Atos com o Evangelho de Lucas. Sim. E dentro do critério de interpretação literária, né, a gente vai ver que muito das coisas que são faladas no livro de Atos tem uma certa semelhança. Lucas continua passando, ele narra os acontecimentos, né? A gente não pode esquecer que o livro de Atos ele é um livro histórico, né? Ele tem toda a trajetória da história da igreja, a formação da igreja, né? E também um relato dos apóstolos. Porém, por se chamar Atos dos Apóstolos, há uma brincadeira no meio acadêmico, né? Que eles dizem, porque se a gente for analisar, só fala de poucos apóstolos, né? A gente vai ver falar muito de Pedro, João e de Paulo, porém não fala mais dos outros, né? Eu gosto muito assim, alguns comentaristas, alguns teólogos dizem que o correto seria chamar o livro de Atos do Espírito Santo, né? Que é muito tremendo a narrativa que Lucas faz acerca do Espírito Santo. E falando acerca, então, para a gente imaginar e pensar, então eu queria que vocês gravassem, né, que é o mesmo estilo literário do Evangelho de Lucas. Porém, tem algumas questões que eu queria chamar a atenção de vocês, que nós não podemos descaracterizar a importância do Pentecostes. Por quê? A gente começa com a narrativa, como eu falei, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma narrativa histórica. E ele começa a narrativa contando os últimos momentos de Jesus, né? E Jesus dando instrução aos apóstolos para eles ficarem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na questão da interpretação literária do livro de Atos, né? Vocês vão preparar uma mensagem ou fazer esboçar uma mensagem. A gente precisa, um conselho que eu dou: leia o livro de Atos inteiro. Por quê? Porque o livro de Atos ele está contando numa narrativa histórica. Então tem partes, mas sempre essa parte está dentro de um contexto histórico que o livro todo narra. Então, por isso que eu aconselho a uma exegese criteriosa e cuidadosa, né, para que a gente entenda qual são, porque o livro de Atos, ele é um livro que ele tem uma continuidade e descontinuidade, porque ele fala alguns aspectos da velha aliança, porém agora completamente ele aponta para a nova aliança. Então há uma continuidade e descontinuidade. Então nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso, né? Por exemplo, ainda falando da análise literária, da narrativa de Lucas, né? Quando Lucas fala acerca do discurso de Pedro, é importante vocês prestarem atenção, né? Que ele usa de muitos aspectos da promessa. Então, por que eu estou falando de continuidade e descontinuidade? Só para vocês entenderem, né? Ele cita a profecia do profeta Joel se cumprindo ali no Pentecostes. Então, é muito interessante a gente observar o evangelista Lucas, né, ele colocando esse aspecto exatamente para a gente entender um pouquinho a importância dos profetas, a ligação, né, a continuidade da palavra profética se cumprindo na vida da igreja e na vida, na narrativa do livro de Atos, né.
Então, ele está sugerindo e dando ênfase na força e na capacitação espiritual, né, usando as palavras do profeta Joel. Então, isso é uma observação, né, que eu queria destacar aqui, né, e pensando ainda no livro de Atos como uma narrativa, né, a gente precisa entender que a gente precisa empreender todas as táticas de interpretação para a gente compreender qual era a mensagem que Lucas estava querendo nos trazer e qual é a mensagem que Lucas quer nos usar hoje como instrumentos do Espírito Santo também para compartilhar acerca da história da igreja. Amém, queridos? Isso é muito importante na construção de um esboço, de uma mensagem que você vai compartilhar a partir do livro de Atos. Amém, queridos? Falando, avançando um pouquinho mais agora, então, como eu falei, né, a gente precisa, na narrativa do livro de Atos, a gente precisa prestar atenção nas histórias contidas nessa narrativa. Qual é a mensagem que Lucas estava querendo nos trazer, né? Então, a gente pode observar que no gênero literário, como eu citei no discurso de Pedro, né, ele usa uma mensagem profética, né? Mas também ele usa de vários gêneros literários, né? Ele usa a trama, ele usa estrutura, ele usa o clímax, né? Ele usa desenvolvimento de personagens. Então, é por isso que eu disse que é muito importante a gente ter um conhecimento total do livro de Atos, né? Não tente falar sobre partes, mas procure ler o livro, né? Entender, se inteirar qual é a narrativa, né? Que Lucas está querendo transmitir para nós, para você ser bem sucedido também na transmissão da mensagem que você vai trazer no seu esboço, né? Então, para entender bem isso, a narrativa, ela frequentemente ela ensina de forma mais direta do que a literatura didática. Então, sem sacrificar o conteúdo literário do texto. Preste atenção nisso, porque quando você for também construir o seu esboço ou preparar uma mensagem, você não pode quebrar essa regra, como vocês já viram em hermenêutica, em exegese, né? Então é muito importante continuar entendendo esses conceitos, né, de interpretação para você ser bem sucedido na mensagem que você vai trazer acerca das narrativas que nós encontramos no livro de Lucas, perdão, no livro de Atos de Lucas, né? Dando sequência aqui, né? Então, o que eu estou querendo dizer acerca disso, né? Note bem que como a gente interpreta o livro de Atos usando as ferramentas, né, da literatura, então Lucas ele usava de duas ferramentas. Ele era descritivo. Então, o que é usar uma ferramenta descritiva? É quando o autor descreve na narrativa o fato que aconteceu. Por que é importante a gente entender isso? Queridos, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, tá? Nós precisamos entender que a gente vai preparar uma mensagem, a gente vai compartilhar algo acerca de um fato que está sendo narrado no livro de Atos, esse fato já aconteceu. Então, nós precisamos sempre lembrar disso quando a gente estiver construindo o nosso esboço, quando a gente estiver preparando a nossa mensagem, né? E também, outra ferramenta que Lucas usa muito no gênero literário do livro de Atos é a narrativa prescritiva. O que quer dizer isso? É quando o autor propõe como verdade normativa para os seus leitores. Então, ele está trazendo uma norma, ele está trazendo um norte, uma direção, né? Então, ele está sendo prescritivo. Então, é muito importante vocês lembrarem disso, né? E começar a prestar atenção
Às vezes a gente pensa assim, nossa, Chico, mas tudo isso é importante, parece que a gente nem usa, mas você pode prestar atenção que sempre quando você está preparando um esboço, uma mensagem, um sermão, né, você lança a mão dessas ferramentas literárias, né? Às vezes, sem a gente perceber, nós estamos sendo descritivos, nós estamos sendo prescritivos, né? Então, é muito importante a gente entender e compreender, assim, a forma como nós estamos narrando a história que o livro está nos passando. Amém, queridos? Dando sequência aqui, falando agora um pouco acerca das epístolas, e agora eu gostaria que você pegasse a sua apostila, que há um erro aí, e eu queria que você fizesse uma correção. Está na página 27. Quando quem nos ajudou aqui fazendo a diagramação, né? Quando a gente vê aqui acerca das epístolas, na página 27, quando fala das epístolas paulinas, vocês perceberam algum erro aí ou não? Ficou faltando duas importantíssimas epístolas aqui, porque são 13 epístolas. A pessoa esqueceu de colocar aí 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, se você puder marcar a caneta aí, escrever, né? Tá, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, pula já para 1ª e 2ª Timóteo. Então, você faz uma observação aí, aqui tem ainda 1ª e 2ª Tessalonicenses, ok? Conseguiram entender aí? E aproveitando que a gente está com essa página aqui aberta, nós não, além de falar da questão literária, né, é importante a gente entender nas 13 epístolas paulinas, porque no Novo Testamento aqui, queridos, a gente vai ver uma riqueza, não somente uma riqueza literária, mas uma riqueza teológica expressiva. Então, eu queria que vocês prestassem atenção, porque a gente fez aqui uma subdivisão das epístolas de Paulo, né? E é importante vocês entenderem, porque aqui tem aspectos teológicos importantes. Por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses são epístolas escatológicas. O que quer dizer isso? São epístolas que tratam as coisas das futuras, revelações futuras, né? Então, ela doutrina das coisas futuras, né? As epístolas de Romanos e Gálatas, elas são epístolas soteriológicas. O que quer dizer isso? Elas tratam da doutrina da salvação. As epístolas eclesiásticas, que são epístolas que tratam da doutrina da igreja, então a gente vai ver muito sobre a doutrina eclesiástica, né, em 1ª e 2ª Coríntios. Aí temos as epístolas da prisão, né, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, e as epístolas pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Eu gosto também de entender que a epístola de Filemão é uma epístola pastoral também. Então, eu colocaria 3 aqui, né? Uma outra acréscimo, se você quiser colocar aí também. Filemão também entra como epístola pastoral. Amém, queridos? Essas observações que eu queria fazer da apostila, né? Então, se depois qualquer dúvida, vocês podem me escrever, né? Eu ajudo aí nas correções, tá? E se você também vê algum erro, se vocês puderem nos ajudar, tá? É só me escrever também. Hoje eu estava lendo, né, para compartilhar com vocês, eu falei, opa, tem erro aqui. Entrando agora especificamente acerca das epístolas, né, falando agora em relação ao gênero literário, né, algo importante que eu queria destacar para vocês as epístolas, tanto as paulinas
como as epístolas gerais, elas são cartas, né, epístolas, de uma riqueza literária muito grande. E então a forma que a gente vê, começa a prestar atenção agora, a mudança do gênero literário dos evangelhos e do livro histórico de Atos para as epístolas. Então a gente vai começar a perceber muita diferença. E na maioria dessas epístolas, né, a gente vai começar a prestar atenção que a gente precisa começar a olhar com carinho para algumas regras literárias que a gente vai encontrar nas epístolas, né? E eu queria destacar algumas delas, né, que são credos ou hinos, até vou andar mais um aqui, são os credos ou hinos, e vocês já vão entender por quê, as regras domésticas, frases de efeito e listas de vícios e virtudes. É muito importante quando você começar vamos supor, você vai trazer uma mensagem sobre uma epístola, né? Então, comece a prestar atenção na questão do gênero literário, né? Qual foi a forma que Paulo está transmitindo, né? Por exemplo, pegando a primeira forma literária aqui, os credos ou hinos, né? A gente vai ver várias passagens em algumas porções ou algumas parágrafos, o autor da epístola, ele apresenta, dentro, né, de importantes, como eu disse, importantes frases teológicas, pensamentos teológicos, né, ele traz também algumas partes de hinos, cânticos, né, ou doutrinas que existiam na igreja, né? E a gente pode ver isso de alguma forma, porque eles eram conhecidos e valorizados na igreja primitiva. Então, eu vou dar alguns exemplos, se você puder abrir sua Bíblia para acompanhar comigo, né? Vou pegar um aqui também. Eu queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Filipenses, uma epístola paulina, né? Filipenses, capítulo 2, a gente vai ler do 6 ao 11. Então, você começa a prestar atenção no gênero literário que Paulo estava usando aqui para trazer um pensamento ou para construir um pensamento teológico, né? Então, Filipenses 2, do 6 ao 11. Ele diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-lhe semelhante a seres humanos, e reconhecido... Vocês estão lembrando de um cântico ou não? Vocês começam a perceber ou não? Isso aqui é um cântico até do inário cristão, né? Então, Paulo, ele se usou de um cântico, né, para fazer uma afirmação teológica. Então, vocês percebem, essa figura literária aqui, ela é um credo ou hino. Outro exemplo bem claro está em Colossenses, um pouquinho para frente aí, capítulo 1, verso 15. Aqui, Paulo ratificando a cristologia, né? A deidade de Cristo, né? Então, ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Vocês percebem que a gente começa, se você começar a ler um pouquinho rápido, você já tem vontade de começar a cantar, porque são versos de um cântico, de um hino. Então, ele usou aqui para, mais uma vez, fortalecer o pensamento teológico dele.
Então, vocês percebem como a estrutura literária é importante dentro de de um pensamento do autor, né? Ainda em 1 Timóteo, um pouco mais à frente, esse aqui eu creio que muitos de vocês vão conhecer, né? 1 Timóteo, capítulo 3, (16). Então ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Aqui ele está usando a doutrina, o credo, né? Vocês percebem? Então ele está falando em forma para construir ou concluir o pensamento dele, ele usa uma parte da doutrina, do credo apostólico, né? Então ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então, esses exemplos, por que eu estou querendo aqui ressaltar para vocês? Porque os critérios para a gente reconhecer esses credos incluem a presença de um estilo que a gente estudou no Antigo Testamento. Vocês lembram quando a gente estudou o estilo literário dos livros poéticos? Então, exatamente esse é o estilo que Paulo está usando aqui em suas cartas, né? Então, a gente vai ver que é um estilo poético cuidadosamente estruturado, com ritmo e paralelismo. Foram duas expressões literárias que a gente já estudou dos livros poéticos, né? Então, mais uma vez, a gente vê como a Bíblia ela tem ligação. A Bíblia explica a Bíblia, mais uma regra aqui de exegese, de hermenêutica, né? Então, isso é muito importante para a gente entender, né? A segunda forma literária são as regras domésticas. O que seriam as regras domésticas, né? A gente vai ver muitas passagens que são exemplos claros dessa forma literária, que traz o sentido do valor da natureza da vida cristã. O exemplo em casa, no cuidado com as pessoas, no trato com a família. Então, são regras e conceitos importantes, né? Onde eles trazem a quem está lendo, né, a epístola, né, a gente vai ver que várias vezes o autor está usando de conceitos que levam a considerar a submissão, a autoridade, as limitações, né, os conceitos de como viver a vida cristã, né? Então, muitas vezes, quando vai preparar um sermão, eu creio que muitas das vezes a gente usa esse gênero literário aqui, porque se a gente está falando de vida cristã, aos casais, às famílias, a gente usa essa estrutura literária, que a gente vai destacar as regras de conduta, de vida ilibada, né, de vida como um cristão deve se portar, né? Então, hoje em dia, eu vejo que essa é uma das formas literárias que a gente mais usa, né? Que leva à obediência aos mandamentos, né? E como trabalhar esses conceitos no dia a dia, na nossa vida cotidiana. A outra forma literária também que a gente vai encontrar nas epístolas são as frases de efeitos. Então, por exemplo, nas cartas de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver ele usando muito essa forma literária. Ele, por exemplo, em 1 Coríntios 6:12, ele usa aquela frase que é muito emblemática, né? Tudo me é permitido, mas, porém, nem tudo me convém.
Uma outra frase ainda, no capítulo 6, verso 13, ele diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Então, vocês percebem, ele está usando uma frase de efeito para estruturar o pensamento, a conclusão teológica que ele está querendo trazer, né? Uma outra frase de efeito também, né? 1 Coríntios 7:1, ele diz assim, que é bom que o homem não toque em mulher. Mais uma frase. Ou capítulo 8, verso 1, ele diz, sabemos que todos temos conhecimento. Então, frases de efeito são muitas vezes passagens onde a gente está querendo embasar ou trazer mais peso para algo que a gente está querendo trazer na mensagem que nós estamos formulando, né? Isso é muito comum quando a gente está preparando, né? Geralmente, quando faz um esboço, aquele esboço bem literal assim, né? Alguns colocam a frase de efeito na tese. Não sei se alguém já usou esse tipo de esboço, né? Então, a tese geralmente é uma frase de efeito. Você usa uma frase de efeito para chamar a atenção dos seus ouvintes para a mensagem que você quer compartilhar, né? Então, você usa essa regra literária, a frase de efeito, né? E a última forma literária que a gente encontra nas epístolas, né? E eu quero que vocês entendam bem, eu não estou falando no conceito teológico, tá? Que senão a gente teria muita coisa para falar, como eu falei, diante da riqueza teológica que a gente encontra nas cartas, né? Nas cartas e principalmente nas epístolas paulinas, né? A última que eu queria destacar aqui é as listas de vícios e virtudes. Um exemplo bem assim usual dentro das epístolas, né, é muito destacar as qualidades ou as ações que levam a pessoa a pensar acerca da moralidade e da imoralidade, acerca do que é santo e o que é profano, né? Então, as epístolas também têm muito disso, elas tratam muito desses aspectos que... Por quê? Porque havia muito paganismo na época que foram escritas as epístolas, né? E os judeus, eles conviviam muito com o paganismo. E então a gente precisa entender que por várias vezes Paulo usava dessa forma literária para falar em suas epístolas, né? Então, dentro, como eu falei, dentro das questões teológicas importantes nas epístolas, a gente vai começar a perceber essas formas literárias ajudando Paulo ou os demais escritores, né, das epístolas, Pedro. Uma observação aqui. Não sei se vocês já tiveram esse pensamento, né? Lê os evangelhos, vê a figura de Pedro, né? E depois lê as cartas de Pedro, né? Eu fico assim, queria dizer para vocês, eu fico pensativo como Pedro falou, assim, a gente vê um Pedro diferente nas epístolas, né? E a forma teológica que a gente encontra nas epístolas de Pedro, né? Então é muito importante a forma amorosa que nós encontramos, né, nas epístolas joaninas, né? Então a gente vê assim a expressão do amor, né? Não há mais o mundo, nem as coisas que há no mundo. João usando essa forma literária dos vícios e virtudes, né? Então ele separando o que é a moral e o que é imoral, né? Então é muito importante vocês entenderem isso, né? Para quando vocês forem preparar uma mensagem em cima das epístolas, né? E a última forma literária que nós encontramos no Novo Testamento é uma forma literária completamente diferente dos evangelhos para as epístolas, para o livro de Atos, para as epístolas, né? Então a gente encontra o gênero literário do Apocalipse. É um gênero de revelação, né? É um livro profético, né?
que não se cumpriu ainda, muitas partes que vão se cumprir, né? E interessante que essa palavra Apocalipse, ela é uma palavra grega, né? O significado dela é revelação. Então, o livro de Apocalipse, ele é a revelação dos atos futuros que vão acontecer, né? Então, aqui em Apocalipse, a gente encontra um gênero muito importante, né? E que fala, na verdade, a gente encontra 3 gêneros literários, né? No Apocalipse, né? Como eu falei, o livro ele é derivado de uma palavra grega, apocalipsis, né? Que é revelação, né? E mostrando a nós o que há de acontecer. Então a gente vai ver várias narrativas de fatos que vão acontecer. A gente vê as cartas do Espírito Santo para a igreja, né? O Espírito Santo falando às igrejas, né? A gente vê a batalha que vai acontecer, né? A vinda do anticristo, várias situações com formas, né, e escritos apocalípticos, né, futuros, né, que vão acontecer, né. Então, as características da literatura apocalíptica, elas incluem a descrição dos acontecimentos referentes ao fim da história, né, ao fim do tudo que vai acontecer, e principalmente acerca da vinda do Senhor Jesus, né. Então, o gênero literário do livro profético de Apocalipse ela resgata, né, algo de acontecimentos futuros, né, que irão acontecer. Então, preste bem atenção quando você for preparar uma mensagem acerca do livro de Apocalipse, né, se lembre que ele é um livro profético, né, então ele está dentro da estrutura literária de fatos que ainda há do porvir, ainda há de acontecer, né, e promessas, né, de Deus que hão de se cumprir, né. Amém, queridos? E chegando ao final dessa aula 2, né, que seria o gênero literário do Antigo e Novo Testamento, né, eu queria dizer para vocês que quando a gente interpreta, principalmente as passagens do Novo Testamento, a gente precisa sempre levar em conta que nós estamos lendo evangelhos, um livro histórico, a gente está lendo cartas que narram fatos, como eu falei, é importante a gente entender, né, que o livro de Atos, ele narra histórias, atos que, então a gente precisa prestar atenção da forma, se a gente vai usar a forma descritiva ou a forma prescritiva, né, entender bem isso, né. Por quê? Porque os princípios discutidos dentro da hermenêutica geral, né, eles se aplicam em toda a estrutura da Bíblia completa. E cada gênero ou cada formação, elas têm características únicas. Então, vocês perceberam que é muito diferente a estrutura literária que a gente tem no Antigo Testamento para a estrutura literária que a gente tem no Novo Testamento. Então, prestem atenção acerca disso, né? Como eu sugeri, né, você vai preparar algo, alguma mensagem dentro de uma epístola, leia a epístola inteira, não fica só no capítulo que você vai citar, né, mas procura ler a epístola inteira, entender o pensamento, qual é a mensagem que o autor está trazendo, né, para quando você ter riqueza de detalhes no preparo da mensagem que você está trazendo. Sabe, queridos, a gente precisa lembrar que nós estamos servindo ao Senhor. E tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com zelo, com dedicação. Então, não podemos pensar em preparar um esboço, ou preparar uma mensagem, um sermão, de qualquer forma, ou entrar na internet, puxar lá um pronto e falar sem estudar, sem entender o conceito que aquela passagem bíblica está falando, né? Como muito legal a gente viu, né, dentro da estrutura literária das epístolas, né,
que várias vezes o autor, né, usou de hinos, né, ou de credo apostólico, né, para reforçar a mensagem. Então, de certa forma, às vezes, quando a gente está preparando uma mensagem, a gente também está falando em cima de um hino, em cima de um credo apostólico, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção acerca disso. Amém, queridos? Eu queria encerrar aqui hoje e dizer que na próxima semana a gente vai entrar, então, no terceiro, né? No terceiro item aqui da apostila, né? Que vai falar acerca da Bíblia e a revelação. Então, hoje eu vou estar passando para a Thais a provinha, né? Essa provinha, ela tem a ver com as duas aulas últimas, né? Então, se esforcem, né? Leiam, releiam, permita que o Espírito Santo te dê sabedoria e graça para entender, né, qual é a mensagem que o autor está trazendo. Leia a apostila, né, dê uma olhada, se empenhe, se prepare para aquilo que Deus quer te usar. Amém? Eu queria parar aqui e ver se alguém tem alguma mensagem, ou quer